Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.5. Nós vamos continuar falando sobre cálculo diferencial, caso cálculo diferencial vetorial. Dessa vez a gente vai falar sobre o divergente e o rotacional de funções. Então, vamos lá. Como a gente viu no último vídeo, nós podemos escrever o gradiente de uma função escalar como sendo a derivada parcial dessa função em função de x na direção x, mais a derivada da função em relação a y na direção y, mais a derivada da função em relação a z na direção z. Então, nós vimos aqui que essa é a definição do nosso gradiente. Veja que a gente utilizou aqui um operador, e como eu falei, esse operador aqui é chamado de operador nabla. Então, esse é o operador nabla. Também pode ser chamado de operador del. Então, o que ele representa, né, é uma derivada em três dimensões. Del. E esse operador, ele é definido da seguinte forma. Ele é o vetor unitário x, multiplicado aqui por uma derivada na direção x, derivada em relação a x, né, aliás. Aqui, um vetor unitário na direção y, derivada na direção y, mais o vetor unitário que aponta na direção z, o vetor unitário z, multiplicado pela derivada em função de z. Veja o seguinte, é importante a gente destacar o seguinte aqui. O operador nabla, ele sozinho, ele não tem nenhum significado físico, tá? Então, veja que ele tem uma certa aparência de um vetor, né? Ele tem uma componente em x, uma componente em y e uma componente em z, mas ele sozinho não tem nenhum significado físico. Ele só vai passar a ter significado físico quando ele atuar em alguma função. Assim como a derivada, né? Você coloca del x, ou a derivada em função de x, só tem sentido físico quando está aplicado a uma função. E ele pode atuar, esse operador nabla, ele pode atuar de três maneiras. A gente já viu uma delas, né? Quando você tem uma função escalar, por exemplo, a função escalar que a gente viu é uma função escalar t. Então, se t é um escalar, resulta que o operador nabla atuando em t, isso aqui é o gradiente de t. Isso aqui a gente já viu. Então, aqui a gente pode perceber que o gradiente de uma função escalar, a gente já viu isso também, ele é um vetor. Tá? Agora, o operador del também pode atuar em uma função vetorial. Em uma função vetorial, ele pode atuar de duas formas. Vamos considerar que a gente tem um vetor V, e eu faço o operador del atuar nesse vetor através de um produto escalar. Isso aqui dá como resultado o divergente de V. Agora, se eu pego aqui o operador nabla e faço o produto vetorial entre ele e o vetor V, isso aqui resulta no rotacional de V. Então, nós temos, como resultado da aplicação do operador del em funções, nós temos três resultados possíveis. Nós temos o gradiente que é um vetor, tá? Então, quando o operador del atua numa função escalar, a gente tem o gradiente, que é um vetor. Quando o operador del atua em uma função vetorial através de um produto escalar, nós temos o divergente. E como o produto é um produto escalar, o resultado aqui, o divergente, é um valor escalar. E quando o operador del atua no vetor aqui
através de um produto vetorial, o resultado é o rotacional, que é um vetor. Então, nós temos aqui esses três tipos de resultados possíveis através da aplicação do operador del. Tá? Vamos examinar aqui, a gente já examinou o gradiente, né, o caso do gradiente, a gente vai examinar agora o caso do divergente e depois o caso do rotacional. Então vamos lá, começando então pelo divergente de uma função. Então vamos analisar o primeiro caso, o divergente de uma função. Então digamos que a gente tem uma função aqui, um vetor, né, uma função vetorial v. A gente já viu que pode ser escrito em termos dos vetores unitários como sendo Vx na direção x, mais Vy na direção y, mais Vz na direção z. Se eu faço o divergente, portanto, esse vetor, o divergente ele vai ser o produto escalar do operador del com o vetor v. Então isso aqui é o operador del, que é x, del dx, mais y, derivada parcial em função de y, mais z unitário, derivada parcial em função de z. Aqui produto escalar com v, né, que é vx na direção x, mais vy na direção y. Deixa eu apagar isso aqui para escrever melhor. Vy na direção y, mais Vz na direção z. Então temos esse produto aqui, produto escalar. Como a gente já viu, né? O resultado desse produto, apenas esses termos aqui, os termos que, quando tem uma multiplicação do vetor unitário por um vetor unitário semelhante, ou seja, x aqui vezes produto escalar com x, isso vai dar igual a 1. E todos os outros casos vai dar igual a 0, né? Ou seja, isso aqui é 1, enquanto isso aqui, por exemplo, vai ser igual a 0. Ao mesmo tempo, né, isso aqui vai ser 1, e qualquer outra multiplicação com outro vetor vai dar 0, né? Então, aquelas propriedades da multiplicação entre os vetores unitários que são perpendiculares entre si. Consequentemente, o resultado desse produto escalar, que é o divergente dessa função vetorial v, isso só vai sobrar a derivada parcial de Vx em relação a x, mais a derivada parcial de Vy em relação a y, mais a derivada parcial de Vz em relação a z. Portanto, esse aqui é o divergente do vetor v. Por definição, isso aqui é o divergente. Veja, como a gente já tinha adiantado, né? O divergente ele é um valor escalar. Isso aqui não é um vetor. Veja que ele não tem direção nem sentido, né? Não tem vetores unitários aqui. Então isso aqui é apenas um número, um escalar. E o nome do divergente ele é dado porque esse produto aqui ele é a medida de quanto o vetor v ele brota ou ele diverge de algum ponto, em determinado ponto em questão. Por exemplo, vamos ver aqui os divergentes de algumas funções. Vamos lá. Por exemplo, vamos considerar esse vetor, vetor x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Esse aqui é um vetor que a representação dele, né, seria algo desse tipo. Então é um vetor, a gente percebe que esse vetor ele está brotando, ele está nascendo de um ponto, né? Justamente no caso aqui específico, esse ponto ele é a origem do nosso sistema de coordenadas. Então vamos calcular qual deveria ser, portanto, o divergente desse vetor. Então vamos fazer esse exemplo. Nós temos o vetor
fazer aqui o exemplo. Esse vetor ele nada mais é, não é, do que o vetor posição. Se a gente parar para analisar direitinho, que é x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Então vamos calcular agora qual deve ser o divergente desse vetor. Então vamos lá. O divergente de V, isso aqui vai ser igual, pela própria definição, né, o divergente, vai ser igual à derivada da parte x do vetor V, então é só a derivada de x. Eu vou deixar aqui entre parênteses, tá? Derivada de x em função de x, mais a derivada da parte y do vetor, que é só o y, em função de y, mais a derivada da componente z em função de z. Né? Portanto, a derivada de x em função de x é 1, derivada de y em função de y também é 1, derivada de z em função de z também é 1. Daqui eu concluo, portanto, que o divergente de v é igual a 3. Se a gente tivesse aqui um outro vetor, se o vetor agora fosse o vetor menos, aí entre parênteses x na direção x, mais y na direção y, mais na direção z, isso aqui poderia ser representado dessa forma, né? Então, o vetor ele vai em direção ao ponto de origem. Isso significa que ele tem um divergente negativo, diferentemente do vetor anterior. Então, se o vetor for vetor menos r, ou seja, menos x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Se você fizer aqui o cálculo, né, do divergente desse vetor, isso aqui vai ser basicamente menos 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou seja, vai ser igual a menos 3. Né? Então, o divergente ele é menos 3, ou seja, ele tem um sinal negativo do divergente anterior. Então, o divergente anterior ele nascia de um ponto, enquanto esse divergente dessa função ele vai em direção a um ponto. É como, então, se esse divergente aqui, o divergente positivo, ele fosse um nascedouro, digamos assim, né? Fosse uma nascente do vetor, enquanto esse divergente aqui, esse divergente negativo, é como se fosse um ralo, né? Um ralo por onde a água desce. Então, enquanto no primeiro caso você tem, fazendo analogia com água, nascente de água, né, por exemplo, onde a água nasce, no segundo caso você tem um ralo para onde a água desce. Então, agora o novo vetor, ele é o vetor que tem módulo igual a 1, né, e aponta na direção z. Nesse caso aqui, se a gente fosse fazer a representação desse vetor, seria um vetor mais ou menos desse tipo, e a gente pode ver que esse vetor ele não tem uma nascente, digamos assim, ele é sempre o mesmo em todos os lugares. Então, por isso que a gente pode concluir, a gente vai mostrar isso matematicamente, mas a gente pode concluir que o divergente desse vetor ele é igual a zero. Então vamos lá mostrar isso matematicamente, né? Fazer essa prova. Então, o vetor agora ele é o vetor v igual ao vetor unitário z. Nesse caso aqui, o divergente de v ele é igual, como esse vetor ele só tem componente em z, né? Todas as outras componentes são zero, a gente já pode eliminá-las, fica só com z derivada em função de z, divergente disso aqui com o vetor direcional, o vetor unitário z. Bom, isso aqui vai ser a derivada de uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero, né? Um outro vetor é o vetor, vou fazer de verde aqui, o vetor
V igual a Z na direção Z. Então, o divergente desse vetor ele vai ser igual, novamente, só importa aqui a direção Z, né? Então, só vou considerar a derivada nessa direção. Divergente de Z na direção Z. Nesse caso, aqui, portanto, aqui é um vetor unitário, né? Nesse caso aqui, portanto, a gente vai ter o vetor unitário Z unitário, escalar Z unitário dá igual a 1, portanto, fica só a derivada de Z em função de Z, que é igual a 1. Qual é a representação desse divergente? Vamos dar uma olhada nessa representação, que no caso seria essa outra função aqui, né? Z na direção Z, esse é o vetor. Portanto, a representação desse vetor seria algo mais ou menos assim, né? Um vetor que quanto mais afastado for da origem, maior é o vetor. Então, é como se esse vetor ele brotasse, digamos assim, né, desse eixo central que a gente está vendo nesse gráfico. E se fosse o caso do vetor negativo, o vetor menos z na direção z, seria algo desse tipo aqui, né? Seria um vetor que, em vez de nascer, ele, digamos assim, morre ou ele aponta na direção do eixo central. E se você calcular o divergente desse vetor, vai dar igual a menos 1. Bom, já falamos então sobre o divergente de uma função, agora a gente vai falar sobre o rotacional. Então vamos lá, vamos calcular agora o rotacional de uma função. Rotacional, vamos ver qual é a definição do rotacional. Então, novamente, nós temos o nosso vetor, V, né, que é Vx na direção x, mais Vy na direção y, mais Vz na direção z. Temos o nosso vetor V, agora eu vou fazer o produto vetorial entre o operador nabla e o vetor V. A gente já sabe, né, como é que faz esse produto. Lembre-se que aqui no caso a gente faz uma matriz, basta encontrar o determinante dessa matriz. Essa matriz ela tem, primeira linha, vetor unitário x, os vetores unitários, né, x, y, z, depois as derivadas, del, del x, del, del y, del, del z, finalmente o módulo das componentes, vx, vy, vz. Então, basta calcular aqui o determinante dessa matriz. Para calcular o determinante, né, você repete x, del, del x, repete as colunas, as duas primeiras colunas, e aqui a segunda coluna é y, del, del y, vy. Aqui é a segunda coluna, e agora você faz os produtos, né? Então vamos lá. No caso, a gente vai fazer o produto desses valores aqui, somar com os produtos desses valores, e o produto somar também com o produto desses valores. Então isso aqui vai dar, essa primeira parte aqui vai ser del Vz em função de y na direção x, mais del Vx em função de z na direção y, mais del Vy em função de x na direção z. A outra parte, né? No caso, esse produto aqui, somado a esse produto, somado a esse produto aqui. Isso aqui vai dar, lembre-se que tem um sinal, tem que colocar o sinal de menos na frente, vai ficar derivada de Vx em função de y na direção z, mais derivada de Vy
em função de z na direção x, mais derivada de vz em função de x na direção y. E aqui eu somo esses dois termos. Como resultado, aqui eu vou pegar os termos que têm os mesmos vetores unitários em comum, e aí eu vou ter que o operador, ou aliás, o rotacional, né, que é o produto vetorial aqui do operador nabla com vetor v, esse rotacional, então, ele vai ser definido da seguinte forma. Ele é del Vx, aliás, del Vz na direção y menos del Vy na direção z, isso aqui apontando, aliás, desculpa, del Vz em função de y, né? Derivada de Vy em função de z, isso tudo na direção x. Mas, agora a gente vai ter derivada de x, de Vx, na direção z, aliás, em função de z, menos derivada de Vz em função de x, isso aqui na direção y. Mais a derivada de Vy em função de x, menos a derivada de Vx em função de y. Isso aqui na direção z. Portanto, essa aqui é a definição do rotacional. Então, o rotacional de qualquer função vetorial, ele vai ser definido dessa forma. Note que o rotacional ele é um vetor, né? Diferentemente do divergente, que é um escalar. Então, o rotacional ele é um vetor. O que significa o rotacional? Bom, o rotacional ele é uma medida de quanto o vetor v aqui ele gira, digamos assim, em torno de um determinado ponto. Então, dois exemplos de funções vetoriais com rotacionais, eles vão ser mostrados a seguir. Então, por exemplo, vamos considerar aqui, ó, o seguinte vetor. Então, eu tenho o vetor menos y na direção x, mais x na direção y. Se eu for representar esse vetor aqui, graficamente, o resultado seria algo mais ou menos assim, o campo vetorial representado por essa função. Veja que é como se você tivesse aqui esses vetores rotacionando em relação à origem. Então, por isso que essa função ela tem um rotacional. E nós podemos também calcular, né, esse rotacional. Então, vamos lá. Vamos tentar calcular esse rotacional. Então, a nossa função, mais uma vez aqui, nós temos outro exemplo. Ou exemplos, né? Serão dois exemplos. Nossa função agora, ela é vetor v. Esse vetor ele é igual a menos y na direção x, mais x na direção y. Vamos calcular esse vetorial dessa função v. Basta utilizar essa equaçãozinha aqui, essa definição que a gente viu do vetorial, e aí a gente vai ter o seguinte, ó. Nós vamos ter que o vetorial, né, aliás, o rotacional de v vai ser igual a derivada de Vz em função de y, só que aqui não tem nada em z, né? Portanto, isso aqui é igual a zero. A direção, ou aliás, a derivada de Vy da componente y em função de z, que também é zero, mais a derivada da componente x em função de z, que vai dar zero, menos a derivada da componente z em função de x, que também é zero porque não tem componente z. Agora só sobra esse último termo, então. Derivada, só esse termo aqui, né? Portanto,
derivada de Vy em função de x. Então, é a derivada de Vy, que no caso é x em função de x, menos, aqui eu vou abrir parênteses, menos a derivada da componente x, que no caso é menos y, em função de y, aqui na direção z. Portanto, a derivada de x em função de x é 1, aqui vai ser 1, menos a derivada de menos y em função de y é menos 1, então aqui vai ficar menos 1, na direção z, menos 1 menos 1 vai dar mais 1, então vai ficar 1 mais 1, 2. Portanto, esse rotacional aqui ele é 2 na direção z. Esse é o valor do rotacional. Um outro exemplo, digamos que a gente tenha agora essa função aqui. A função x na direção y. E pode ser representado dessa forma. É a representação, o campo vetorial, né? Representado, que representa essa função. Vamos calcular esse rotacional. Então, nesse caso, nós teremos o seguinte resultado. Vamos lá. Então, agora, o nosso vetor v, ele é igual a x na direção y. Então, vamos lá. Calcular agora o rotacional de v. Novamente aqui, só vai sobrar esse último termo. Os outros termos eles vão dar igual a zero. Aqui você não tem nem componente em z, você não tem componente nenhum aqui em z, portanto todas as derivadas que envolvem z ou uma componente de z vão ser iguais a zero. Então sobra só a derivada de y, da componente y, aqui ó, derivada da componente y, destacado aqui, em função de x. No caso, aqui vai dar derivada função de x da componente y, que no caso é x, menos, agora, a derivada de x em função da componente x em função de y. Só que aqui não tem componente x, né? Portanto, a derivada dessa função é zero. Não tem componente x, isso aqui é igual a zero. Isso aqui na direção z. Derivada de x em função de x é igual a 1. Portanto, o resultado aqui, o rotacional, é esse rotacional que aponta na direção z. Perceba, portanto, que o rotacional ele é um vetor que é perpendicular, né? Veja o primeiro caso e o segundo caso. O primeiro caso, esse caso aqui, nós tínhamos um vetor com componentes na direção x, na direção y, e como resultado, a gente teve ali um vetor perpendicular, né? Um vetor perpendicular ao plano xy, que é um vetor que aponta na direção z. Aqui, da mesma forma, nós temos um vetor tem componentes apenas em y, e como resultado, a gente obteve um vetor, um produto rotacional, né, que também é um vetor, que aponta apenas na direção de z. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.